Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje vire uma folha. Se você arrancou a folha para marcar, é só olhar atrás agora. Capítulo 5. Capítulo é o número maior. 5. Mineiro estudando inglês, Nelson. Falou inglês, é o bicho mais burro que tem. Eles escrevem five, fala five e é 5. Capítulo 5, versículos 16 ao 22. 7 passos para a santidade matrimonial. Versículo 16. Vivei sempre. Só aí já podia parar. Já dá aquele cutucão no outro. Vivei sempre. Para viver sempre contentes é preciso orai sem cessar. Que tipo de oração o casal precisa aprender a fazer para viver concretamente a santidade do matrimônio? Versículo 17. Em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus. E é esse versículo que nos liga ao tema do nosso acampamento. Lá no versículo 3 do capítulo 4. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos. A vossa santificação. E Paulo aqui retoma agora o mesmo tema da vontade de Deus. E depois, na segunda pregação da manhã, eu vou falar dessa segunda parte que ele retoma a santificação. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Mas como isso é possível? 4 passos seguintes. Concretiza a possibilidade de viver sempre contentes, de orar sem cessar, e em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus. Quais são esses passos? Primeiro, não extingais o Espírito. No dia que você se casou e transformou o seu casamento em sacramento, Deus foi lá e lhe deu um presente, o Espírito Santo. O que você está fazendo com esse presente? Não extingais o Espírito. Seguinte, não desprezeis as profecias. Amor que não se alimenta da palavra morre em pouco tempo. E não há coisa pior no mundo do que o amor morto, do que o amor estragado. Porque o amor estragado é fonte contínua de morte e de estrago. E quantos de nós experimentamos no nosso corpo, no nosso coração, essa realidade? Não desprezais as profecias, o que Deus nos fala. 21, o 6º conselho, o 6º passo concreto para a santidade matrimonial. Examinai tudo, mas abraçai o que é bom. Fique com o que é bom. E para que isso se concretize, uma atitude fundamental. E que o lar precisa ser esse lugar aonde a gente aprende a guardar-se. Guardai-vos de toda espécie de mal. Então vamos reler agora os 7 passos para a santidade matrimonial. Vivei. Vamos fazer assim, as mulheres lêem um versículo, os homens o seguinte, para gravar.
Começa, as mulheres. Vivei, orai sem cessar. Não extingais o espírito. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Palavra do Senhor. O que eu acho espetacular em São Paulo é sempre essa capacidade que ele tem de adaptar o Evangelho, a palavra de Deus, às coisas muito concretas. E penso que nesse acampamento está cada vez mais evidenciado para nós de que a vocação ao matrimônio é divina. O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele levou o amor humano à condição de sacramento. E sacramento significa que o matrimônio sinaliza para Deus, mas que ele contém o próprio Deus. E nesse sentido, do mesmo jeito que nós ontem adoramos, contemplamos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, isso precisa ser feito no dia a dia da vida conjugal, da vida matrimonial, da vida sexual. Por isso ontem nós éramos convidados a compreender o nosso corpo, a nossa sexualidade, como um dom de Deus, como uma presença de Deus, como um sinal de Deus, como um presente de Deus, como uma graça especial de Deus. E tudo isso consumamos no dia de ontem, na Eucaristia, onde recebemos o Senhor em nosso coração e fomos convidados a não parar de tirar água daquele poço, mesmo se o poço estivesse seco, mesmo se estivesse cheio de barro, mesmo se estivesse cheio de sujeira, de detritos e outras coisas que já foram jogadas ali dentro. E por isso encerramos o nosso dia contemplando o Senhor e permitindo que Ele nos curasse. Hoje nós queremos olhar para essa realidade linda, espiritual, teológica, mas que se realiza no concreto do dia a dia da vida. E isso é o mais bonito ainda do sacramento do matrimônio. Isso não diminui essa vocação, muito pelo contrário, a torna ainda muito mais necessária, absolutamente necessária. Então o que São Paulo está nos ensinando, e por isso essa ligação do capítulo 5 com o capítulo 4, no versículo 3 e aqui a partir do versículo 16, é que nós precisamos no concreto fazer a nossa parte, a parte humana. Gente, Deus jamais substitui o humano. Há uma coisa espetacular na teologia católica. Depois que Deus criou o homem e a mulher, grave bem o que eu vou falar. Depois que Deus criou o homem e a mulher, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Em nenhuma outra situação na história, Deus agiu diretamente no mundo que não fosse através do homem e da mulher. Olha a importância que Deus deu ao ser humano. Deus não criou dois bonequinhos que ele pudesse se divertir com eles. Até a hora de criar o ser humano, inclusive me criar e criar você no seio de nossa mãe, houve uma intervenção direta de Deus. Deus pôs a mão. Já refletimos sobre isso em acampamentos anteriores, e no meu livro Rezando a Vida há um capítulo especial sobre isso. Por isso que a mão humana é o órgão do corpo que mais se assemelha e que mais representa para nós a graça de Deus. É a única parte do corpo que toca o corpo inteiro. É o único órgão do corpo que não pode ser reproduzido, nem em computador. Não há nenhuma máquina no mundo, não há nenhum programa de computador, nem da NASA, nenhum,
que consiga reproduzir os 54 movimentos diferentes que tem uma mão humana. Exatamente porque, para fazer o ser humano, Deus pôs a sua mão. E não foi só para fazer Adão e Eva. O Salmo 138 ou 139 nos lembra: Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Pois muito bem, depois que Deus criou o ser humano, Adão e Eva, o Léo, você, toda a ação de Deus no mundo acontece através da vontade humana. Olha como Deus se humilha. Olha o que Deus é capaz de fazer. E isso é tão verdadeiro que até mesmo para salvar o ser humano do pecado que o ser humano criou, por influência do encadido, Deus precisou encontrar um ser humano que o acolhesse plenamente em todo o seu ser. Ave Maria, plena, cheia, repleta da graça. Por isso lembrávamos aqui no acampamento passado, o anjo chega para Maria e a saúda ave, que é exatamente o contrário de Eva. Para que aquilo que foi feito estragado pelo ser humano, em Maria, o ser humano pôde dizer sim a Deus, plenamente sim. Eu sou todo sim em Deus. Daí vem a importância da nossa vocação, e especialmente da sua vocação. Porque se a vocação sacerdotal, como lembra o catecismo da igreja, ao colocar em paridade esses dois sacramentos, se a vocação sacerdotal, se o ministério ordenado é fazer Deus chegar até o ser humano através dos sinais sagrados, grave bem, através dos sinais sagrados, e por isso o sacerdote age in persona Christi, o Cristo age na pessoa do sacerdócio, mas é a pessoa do Cristo. Por isso é ministério sacerdotal, e por isso a Igreja Católica conserva até hoje o ministério ordenado somente para homens, não porque seja mais ou menos do que a mulher, não, mas porque, como age na pessoa do Cristo, historicamente o Cristo foi homem, do sexo masculino. Se a vocação sacerdotal é o ministro de Deus ser instrumento da presença desse Deus e sinal desse Deus, a vocação matrimonial é para ser a síntese e o sinal visível, palpável, que dá de se tocar da Santíssima Trindade. Olha o tamanho da sua vocação. Por isso ela é santificadora para si e para os outros. Por isso ela é fonte de santidade. Mas essa santidade, e isso é importantíssimo, porque penso que aqui está uma grande inspiração do Espírito Santo, que está recuperando isso no final do século passado e nesse início de milênio. Porque não há dúvida que houve um tempo que na cabeça das pessoas o matrimônio era como se fosse uma vocação de segunda categoria. Se a pessoa não tivesse condição de ter uma vocação celibatária, não tivesse condições de viver a virgindade consagrada, que é um patamar lá em cima, então, bom, já que não consegue, então seja um mero casado. Segunda coisa, por um contexto cultural. E por isso vocês casais e nós precisamos refletir muito e ajudar a tirar esses resquícios que ainda sobraram. Parece que a vocação matrimonial não podia ser vivida diante de Deus. O que acontecia há 30 e poucos anos atrás? Marido e mulher vinham para a missa, mulher segurando no braço do marido, roupa de missa, aquele chinelo de salto alto, carcanhar rachado, passar o batom, enfim, no bolso aqui estava o livrinho da missa. São Miguel Arcanjo,
defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades